rosas floresçam em vossa cruz. Da nossa também. Prosseguindo, né, na nossa ladainha de sempre, vamos dar um passo a mais em direção a essa nossa realidade, que é a realidade humana, mas quase chegando a ela, passando então pelos seres que habitam essa hierarquia imediatamente anterior à de peixes, que é a hierarquia de aquário, a qual pertencem que seres que são os seres que sustentam esse campo hierárquico. Quais são? Serafins? Não. Serafins bem lá atrás, né, em Gêmeos. Arcanos, Capricórnio. Anjos? A Ângela tem que saber, Ângela. Se a Ângela não sabe, ninguém sabe. Não, com certeza. Anjos. Muito bom. Muito bom. Então, a hierarquia relacionada a aquário são esses seres que nós denominamos como anjos. Anjos. E sempre que eu falo uma hierarquia, penso em seres anjos e penso numa constelação, né? Porque a gente observa uma constelação nos céus. O que é a constelação em relação a essa hierarquia angelical? Como que a gente pode olhar para a constelação? Vocês são o corpo de vocês, que vocês veem refletido? O corpo de vocês é um veículo, é a possibilidade de estar aqui manifestados no mundo físico, na região química do mundo físico. Né? Então, quando a gente fala de outros seres, e a gente associa esses outros seres a corpos, sejam eles celestes, a gente pode estar olhando para a constelação dentro de uma outra perspectiva. Então, a qualidade da nossa comunhão também pode melhorar nesse sentido. Então, quando eu vejo a constelação de Aquário, o que eu posso afirmar estar vendo? Ou usar afirmar, na verdade? Vou repetir. Quando vocês se olham no espelho, vocês estão vendo o que de vocês? A imagem. A imagem, né? O corpo físico. Você está vendo a imagem do seu corpo físico? O reflexo do seu corpo físico, né? Invertido. Verdade. Quando você olha no céu, uma constelação, você está vendo o quê? Reflexo dos O anjos. corpo físico de quem? Dos anjos. Dessa hierarquia. Olha que interessante, né? É a possibilidade da gente olhar para esses seres que se manifestou dentro de uma constelação que tem uma configuração. E que astronomicamente tem um funcionamento. É muito curioso esse derramamento, né, de algo que sai do jarro. Quando a gente pensa numa hierarquia que está ligada à região etérica do mundo físico e, portanto, que está relacionado com as forças vitalizantes do mundo físico. E é curioso que em março, bem nessa região aqui, pode ser notado astronomicamente todo março do ano que de fato alguma coisa é despejada. Então a astronomia, de alguma forma, ela descreve nesse tempo de março uma chuva de asteroides que acontece aqui. É como se ele estivesse realmente despejando algo. E todo ano isso acontece. Olha que curioso como a astronomia foi generosa conosco. Né? É muito curioso essas coincidências quando a astronomia encontra com a astrologia, porque se a gente entende Urano como aquele que está ligado à região dos anjos e à região etérica do mundo físico, e portanto energiza a região química do mundo físico, vitaliza a região química do mundo físico, é muito curioso quando esse símbolo fala por si só nos céus. Né? Então, se vocês puderem ou tiverem acesso a alguém que tenha um telescópio, interessem-se por ver o que é isso que de fato acontece nos céus. São associações que às vezes marcam a gente de uma forma especial. Né? Então, Aquário é o signo que está relacionado à região etérica do mundo físico, às forças vitalizantes do mundo físico. Vocês lembram que além do corpo físico, da região química do mundo físico, do nosso corpo físico, a gente tem um corpo que não é visível, é o primeiro corpo suprassensível, que é o corpo etérico. Esse corpo etérico está em relação com essa região etérica. Ou seja, nós temos um corpo constituído de substância
substância, de uma matéria, que pode estabelecer uma relação de troca com os seres que habitam essa região, que são os... Olha que coisa interessante. Nós podemos estabelecer uma relação de comunhão, de troca, de escuta e eventual transmissão de algo para seres que estão imediatamente acima de nós, porque nós temos corpo para isso. Quanto mais consciente nós estivermos desse corpo, melhor a qualidade dessa troca, não é verdade? Então, esse é o corpo vital ou etérico. Quando a gente estuda na filosofia Rosa Cruz esse corpo etérico, a gente reconhece uma anatomia nele, não é mesmo? Então, quantas camadas esse corpo tem, anatomicamente falando? Depende. Quantas camadas este corpo etérico dispõe? Quando a gente pensa numa anatomia suprassensível, uma anatomia dessa região que permite a gente entrar em relação com esses outros seres. 4 camadas? Todo mundo concorda? Alguém acha que tem mais uma? 3. 4 camadas. Perfeitamente. Então a gente tem nessa região química do mundo físico, a região dos sólidos, dos líquidos e dos gases, e na região etérica do mundo físico, né? Região química, região etérica do mundo físico, nós temos essas 4 camadas, são as 4 camadas de éteres. E cada uma dessas camadas tem uma função muito específica. Né? Tem um livro muito interessante de Max Heidel, onde a gente vai encontrar como cada uma dessas regiões etéricas funcionam e vitalizam o nosso veículo físico. Né? A visão etérica e o que ela revela. Muito interessante o livro, fininho, mas é muito curioso conhecer essa anatomia suprassensível, porque independente da gente poder tocá-la, conhecê-la de uma forma abstrata é uma forma de tocá-la. Principalmente no sentido de estarmos despertando um tato de outra natureza. O pensamento abstrato, ele é uma ferramenta muito interessante para despertar habilidades latentes. Para isso a gente precisa de uma imaginação minimamente desenvolvida para poder começar a criar esses corpos e depois, quando encontrarmos com a Ana em alguma prática, começarmos a entrar numa relação de sentidos, de tocá-los, de palpá-los, de perceber que o nosso corpo vai além dessa instância que esbarra no mundo material. Ele vai além, ele pode nos colocar em relação de fato com o mundo espiritual. Para isso tudo aqui, pessoal, não ficar uma falação. Porque se isso aqui for uma falação, isso é uma embolação. Então, ou vocês experienciem isso na medida em que eu compreendo essa existência, ou nada acontece. Se nada acontece, não é bom para mim, não é bom para vocês. Porque o Oswaldo falou que a gente tem uma cota de tempo. E na medida que essa cota de tempo não é otimizada, não é de alguma forma tornada útil, cuidado com o utilitarismo, que o Jacques sempre critica, mas é importante que o nosso tempo seja dirigido de uma forma construtiva, não é limitado. As dificuldades na vida, na medida em que eu não operacionalizo esse tempo, começam a surgir. E geralmente essas dificuldades, por eu estar negligenciando um saber anatômico da região que me vitaliza, diz respeito justamente ao processo de adoecimento, de desvitalização. Então, se eu não me interesso por aquilo que me vitaliza, por aquilo que é derramado em termos de vida dentro de mim, essa vida naturalmente, ou eventualmente, pode também se desinteressar de mim. Né? Então é tudo uma relação de interesse e desinteresse. E aí, nós vimos aqui com o Oswaldo que essa região de Aquário, essa hierarquia de Aquário, ela é regida por 2 planetas. Um tradicional, uma regência tradicional mais antiga, e uma regência mais recente, que foi acrescentada conforme a própria consciência da humanidade também despertou para uma certa qualidade. Qual que é essa regência mais tradicional, mais antiga? Saturno, né? Então olha só, Saturno é regente de Aquário. Mais recentemente, Urano também é regente
de Aquário. Mas olha que interessante, Saturno está mais ligado à questão da forma, né? Vocês percebem a relação de Saturno e Urano dentro da história? Como cada um agia, como cada um vivia, como que eles se sustentavam em termos de manter a sua vida. Qual a relação entre eles? Junito Brandão. Quem é filho de quem? Urano e Saturno. Quem é filho de quem? Urano e Saturno. Urano é o pai de Saturno. Saturno pai. Ou seja, Urano, ele vem antes de Saturno, dentro de uma história da manifestação humana. Né? Ele é mais primordial do que Saturno. Ele está como que mais afastado do plano material do que Saturno. Né? E o que Urano fazia quando ele percebia que a esposa dele engravidava? Hã? Claro que não, ele não fazia isso, ele não era glutão, ele não gostava de comer filho. Urano, ele funcionava de uma outra forma. Né? Urano, a esposa de Urano todos sabemos que é Gaia, né? Gaia, né? Então, como que era a relação de Urano e Gaia quando ela era fecundada e tinha um outro filho? Quando essa vitalidade acontecia? O que acontecia quando o filho nascia? O pai o engolia. Claro que não. Quem engolia é Saturno. Saturno é lá na frente na história. Saturno fez isso por uma desconfiança de um plano que Urano teve e não se consolidou da forma mais adequada. Você vê como a mitologia é importante. Se a gente não entende essa mitologia, é muito difícil você adentrar o território uraniano, o território aquariano e entender processos funcionais dessa integralidade, porque isso começou há muito tempo. Então, quando Gaia estava para dar à luz e nascia o filho, Urano fazia esses filhos voltarem para dentro da própria mãe. Esses filhos não conseguiam nascer, eles ficavam presos dentro da própria mãe. Ele confiava, ele devolvia esses filhos para dentro do útero materno. E de alguma forma eles passaram um processo de reabsorção e não manifestação. Até que a mãe, inconformada, começou a pegar todos esses filhos dentro de si e criou uma revolta contra o Urano. E soltar esses caras. Nenhum filho topou esse plano. Exceto um, o caçula. Quem é o caçula? Saturno. Saturno é um caçula, é um malaco esse cara. Ele topou o plano da mãe de cortar os testículos do pai e libertar todos esses irmãos. Então Urano é colocado numa retaguarda e Saturno assume agora o plano criativo. E dentro de que perspectiva Saturno assume o plano criativo? Quando a esposa dele é fecundada, esposa de Saturno, a gente lembra quem é? Reia, isso. Então, quando Reia é fecundada, o que acontece? O que ele faz com os filhos? Come. Ele viu que o pai dele foi traído pela mulher. A mulher soltou os filhos. Então, peraí, eu não vou dar para minha mulher, porque ela pode pisar na bola comigo, do mesmo jeito que pisou com meu pai. Então, ele pessoalmente assumiu esse papel de engolir os filhos. Então, olha de onde a gente vem, né? Olha de onde a gente vem e como que esse processo de vitalização, mitologicamente, pode ser vestido dentro dessa natureza aquariana, para que a gente possa olhar com um pouco mais de propriedade quais são essas forças vitalizantes e o que essa energia elétrica uraniana que nos acomete. Então, Urano tem esse filho do mato e Saturno começa a engolir os filhos, até que um dos filhos, a mãe, o que a mãe faz com um dos filhos? Em vez de jogar o filho na boca dele, que ela viu que estava dando todos os filhos para ele, e a mãe era louca para ter um filho e não tinha esse filho, o que ela fez? Vou jogar uma pedra para esse filho ficar. Olha como a mãe é danada, né? A mãe, de algum jeito, ela quer que o filho fique. Não é fácil essa coisa da mãe. A mãe tem essa questão de querer que o filho fique. Então, quando a gente vê como Júpiter se comporta após tudo isso, não é de se estranhar, porque ele viu que não tinha jeito, então ele foi por tudo ou nada. E você vê que Júpiter, Zeus, ele não é mole o que ele faz. Porque ele não está pensando em comer filho e nem dar filho para a mãe. Mas ele faz filho em tudo que é lado. Você vê que a mitologia também é um processo de desenvolvimento, porque tem todo um desenvolvimento dessas hierarquias, desses planetas que são seres vivos, em termos de desenvolver uma esperteza para parar de ter o pessoal passar a perna neles. Né? Então olha que interessante. Não apanha espermia o tempo todo.
principalmente depois que Júpiter assume o comando, né? Então, olha só, da mesma forma que Saturno mata Urano, depois, de alguma forma, Júpiter também se contrapõe a Saturno, né? Então, você vê como que essa mitologia ela vai se configurando. E, de fato, a gente vê que depois de Aquário, a gente vê o signo que é Peixes e que vai ser regido por Júpiter. Então, é muito interessante você começar a ver, em termos de regência, o que cada signo também te convida enquanto palco de experiência. Mas quando a gente percebe que Urano está ligado a uma camada celeste mais em cima, a gente pode também entender que essas 4 camadas de éteres também tenham regências que se correspondam com essa história mitológica. E talvez as camadas superiores, que são o éter que está ligado ao fogo e ao ar, também tem uma regência mais sutilizada. Talvez também tenha uma regência mais uraniana, ou seja, mais distante da realidade terrena. E talvez esses éteres que estejam mais próximos ao corpo físico, o éter químico e o éter de vida, tenham uma regência que estejam mais ligadas à dinâmica saturnina. Por quê? Se a pessoa vive, de fato, uma vida extremamente vinculada a uma prática material, da mesma forma que você vai na academia e fortalece o músculo, as 2 camadas mais próximas do corpo físico, esses 2 éteres inferiores, também passam por um processo de fortalecimento. Ou seja, de transformação de substância no sentido de se aproximar do mundo físico, ou seja, de configuração de substâncias, ou seja, essa pessoa estabelece uma relação com Saturno mais intensa, de cobrança, de como aquele Saturno vai atuar sobre o seu tema natal. Da mesma forma, quanto mais a pessoa se desvincula de um plano material, se solta das questões etéricas mais de procriação, alimentação e vai para funções superiores de interesse genuíno por uma experiência espiritual, as 2 camadas superiores do éter também começam a ficar mais robustas, a se hipertrofiar. E essas 2 camadas superiores de éter é aquilo que a gente entende aqui dentro da filosofia de Nossa Cruz como o corpo-alma. É o fortalecimento desses éteres superiores. É o restabelecimento de um vínculo com um plano espiritual mais profundo. Talvez podendo fazer essa associação até com um resgate daquele princípio uraniano dentro da nossa cosmogonia, dentro da nossa cosmogênese. Um retorno às origens. Né? Mas aqui, o que basicamente a gente precisa? Experiência de vida mais material, focada nesse plano, Saturno fala mais alto. Eu estou descolado desse plano, eu começo naturalmente a vivenciar, a partir de Aquário, uma experiência de natureza uraniana. E aí eu preciso ver, na casa do meu tema natal, onde se encontra Urano, como que isso está acontecendo. Imagine que isso seja na casa 1, e o cara está completamente focado em si. O que vai acontecer com o estabelecimento dessa personalidade? Urano na casa 1. Como que é a pessoa com Urano na casa 1? Ela é explosiva? Ela é controlada? As coisas acontecem de uma forma estranha? Ela é espasmódica? Né? Ela tem uma atividade cerebral acelerada, eventualmente pode até convulsionar? Não sei. Isso está tudo relacionado ao elétrico, né? É legal a gente olhar para isso. E especialmente, quando a gente fala de veículos, o que é importante? É importante a gente olhar as regiões que estão vinculadas a cada um dos planetas para entender como que dentro de um corpo mais sutil aquilo está organizado dentro do meu arquétipo manifesto. Como que eu faço isso? Regente de Sagitário, quem é? Júpiter. Regente de Capricórnio, Saturno. Regente de Aquário, que a gente está falando aqui, o regente antigo. Ou regente de Peixes, o regente antigo. Júpiter. Ou seja, Júpiter e Saturno estão profundamente relacionados, e é interessante eu volto a mostrar como eles estão aqui acima, né, do nosso tema natal, estão profundamente relacionados ao plano da manifestação. Então eu tenho que ligar o desconfiômetro imediatamente e me interessar sobre qual é a relação no meu tema natal entre Júpiter e Saturno, pessoal.
Porque esse é o campo formativo a partir do qual você está estabelecido, ou seja, você tem que se olhar. Se seu Júpiter está em estado de quadratura com o seu Saturno, desconfie que no plano mais elementar, dentro do plano de manifestação física, você ainda não desenvolveu uma tecnologia espiritual, se é que isso não seja uma profanação, para conseguir um corpo perfeitamente alinhado. Ou seja, você nasceu dissonante. Nascemos dissonantes se o nosso Júpiter está em quadratura com Saturno. Percebe? Percebe que a nossa manifestação é uma passagem pelo mundo do pensamento, onde nós absorvemos aquela matéria, mundo dos desejos, onde a gente absorve também aquela matéria, e cada um pega a matéria que conhece. Da mesma forma, quando você vai no supermercado, você vai comprar um produto que você conhece, que tem uma boa origem. Você pega o produto que a sua consciência permite. Região etérica, você vai pegar também aqueles produtos, e como você descobre como foi a qualidade da sua escolha? Júpiter, no meu tema natal, conversa com Saturno de que modo? Não conversa? Olha para o seu veículo, você vai entender o que é essa não conversa, o que é essa dissonância. Está enquadrado? Olha para o seu veículo, você vai ver o desalinhamento e o desgosto eventual com aquilo que você vê na forma de manifestação física. E se não fazem aspecto? Não conversa, não tem noção. Não é que a pessoa não tem noção até de falar ou se comunicar, mas quando ela olhar para o seu veículo, e ela precisa minimamente um amor próprio para não se assustar, ela vai perceber algum grau de incoerência dentro do processo formativo, ou como ele se coloca aqui dentro desse plano, enquanto um mecanismo funcional para que aquele espírito possa atuar. Esse Júpiter está em mau aspecto com Saturno, demora para o estudante conseguir alcançar um caminho consistente. Vai se estupicar, vai bater a cabeça, vai fazer besteira. O que não é uma condenação, é justamente o desafio que a pessoa tem no momento presente. Então, quanto mais a gente puder acolher isso de uma forma a responsabilizar-se, compreender que aquilo é o melhor que poderia acontecer, também isso é muito bom. Senão você fica um revoltado, senão você vai olhar quem tem e não vai entender por que ele tem. Ao invés de olhar para você, você começa a achar que o outro, pô, mas eu faço tudo isso e por que aquele é fácil? Não é assim. O que a gente vê hoje é um mundo de sombras. O nosso mundo, o plano físico, é um mundo de sombra, um mundo final da culminância de uma série de efeitos que ressoou de tal forma que nós somos a música manifesta dessas formas. Onde essa música toca? No corpo de desejos e no corpo vital. Quando chega no mundo físico, essa música que está tocando se manifesta. Onde nós podemos mudar o tom dessa música? Na porção do nosso ser que tem alguma extensão para a região do pensamento. Não é fácil pensar. O Oswaldo falou para a gente. Não é fácil pensar. Pensar dói. Dói mais que o parto. Não é fácil pensar. Então olha que delicadeza, né? Olha que pista interessante que a gente tem, quando a gente pode olhar para essa parte da nossa realidade, porque a nossa realidade humana, o nosso mundo físico, ele está caracterizado nessa figura por essa região aqui, né? Das coxas, dos joelhos, dos tornozelos e dos pés. Por isso tem tanta gente fazendo as coisas nas coxas. Quase que é o que a gente mais vê. Gente fazendo as coisas nas coxas. Então a gente precisa, de alguma forma, começar a estabelecer uma relação consciente entre esses dois seres que presidem todo o tema natal, de interesse, para que a gente possa minimamente isso, alinhar os nossos veículos ao ponto de poder efetivamente realizar algo que precisa ser feito. Percebe a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade disso tudo? É muito simples, né? E você vê, a gente simplesmente está tratando do estado de animalidade que a gente se encontra. Porque, ó, a gente está aqui. Pessoal, a gente está aqui significa, aqui é a natureza. Isso aqui é antes da esfera planetária, porque a esfera planetária é uma esfera
de forças formativas. Já é Escorpião, é outro nível. Então a gente precisa resolver Júpiter e Saturno, resolver o palco onde a gente está manifesto, para querer ousar entrar nesse palco, onde as forças que fazem com que a manifestação aconteça possam ser, de alguma forma, conhecidas por nós. Tudo bem? Então, é importante que a gente entenda quais são essas qualidades etéricas que eu precisaria desenvolver para minimamente me equilibrar enquanto ser humano. O que são essas qualidades etéricas? E aí a gente tem muita sorte porque vários humanos estão silenciosamente trabalhando para a nossa evolução. E um desses humanos, que é um humano muito curioso, chama Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino é um pensador muito interessante, né? Contemporâneo, já falecido, né? Mas que nos presenteia com uma obra de extremo interesse, que se chama 6 Propostas para o Próximo Milênio. Peraí, o próximo milênio, ao redor de 2600, a gente adentra essa era que todo mundo fala, essa famigerada era de Aquário. Porque hoje o Sol, por precessão, está entre 6 e 7 graus de Peixes. Cada grau da precessão tem 72 anos. 6 vezes 72, daqui a 400 anos a gente está adentrando essa era de Aquário, que a gente já pode vislumbrar de alguma forma. Então existem autores que silenciosamente fazem obras dessa natureza, onde a gente vai poder compreender o que sejam essas qualidades etéricas que a gente precisa desenvolver para que a vitalidade possa ser exercitada pelo nosso ser de uma forma mais consciente, de uma forma que nós sejamos menos reféns de circunstâncias e mais operadores das circunstâncias que se mostram. Trabalhar com as coincidências, trabalhar com as forças que nos são oferecidas por seres que têm consciência acima da nossa. E na medida em que eu estabeleço esse trabalho de comunhão com esses seres, progressivamente eu me torno consciente dos meus veículos. Então, quando eu quero mudar alguma coisa nesse plano, a ênfase com que essa mudança se materializa é de outra qualidade. Então, que qualidades etéricas são essas? Né? Se eu falo em éter, olha que qualidade interessante. Leveza. Vocês acham que a leveza é uma qualidade etérica? Então, tanto que a gente vê na aproximação da era de Aquário, olha o que começa a surgir: um software. Né? Alguma coisa leve que entra no computador e faz um programa. Aprendemos com maior profundidade o dinamismo e o funcionamento da nossa dinâmica atômica intracelular. Que coisa mais leve que o átomo? Que coisa mais leve do que a possibilidade de uma fisiologia, uma filosofia oculta que nos mostra que nos espaços vazios do átomo nós temos átomos etéricos vibrando. Agora, por que, sabendo tanto dessa leveza, a gente ainda consegue ser tão pesado? Percebe como a gente está pesado? A gente ainda deixa a pegada no chão. Nós não levamos as pegadas conosco, ou seja, olha como nós somos deselegantes. As nossas pegadas podem confundir quem vem atrás. Quando nós vamos ser reverentes o suficiente para levar as pegadas consigo mesmos, para que nós sejamos 100% presente naquele espaço onde de fato alguma influência se faça necessária, onde os nossos passos sejam mais silenciosos. Como é que está essa leveza? Como que eu estou marcando as circunstâncias? Como será a leveza de uma pessoa que tem o planeta Urano num lugar que é muito sólido, num lugar que é muito materializado? Como será a leveza da pessoa que tem Urano em Touro, por exemplo? Urano em Escorpião. Por que Touro e Escorpião? Porque no zodíaco é o eixo mais fixo que há. O regente daquilo que é leveza. Dentro de um eixo tão pesado, muito provavelmente vai deixar marca. Então eu tenho que ver no meu tema. Mas em Escorpião fica exaltado, né? Fica, né? Que nervoso, né? Ou seja, marca mesmo. Pior e melhor é um risco grande de pronunciar. Cristo fala: quem se exalta será humilhado.
quem se humilha será exaltado. Agora, se é bom ou não se exaltar, humilhar, a questão da vida... Esses termos nos confundem. Você precisa ver que a vida é um convite a atuar nesse plano, nesse palco. Você precisa usar a parábola, aplicar a um conceito e ver como lê-lo. Geralmente nós lemos o conceito não como ele é de fato, mas de acordo com o nosso grau de deformidade. Que não é uma deformidade física, é uma deformidade muito mais terrível, é uma deformidade intelectual. De alguém que tem a prepotência de querer ler uma palavra só porque ela tem uma definição e compreendê-la. Então, para ler algo, para ser inteligente, precisamos ler entre as linhas, interlegere. Sempre que eu vejo uma palavra, não posso ir no dicionário e ver o que ela significa. Tenho que entender o que está por trás dela, porque antes dela ser, ela foi pronunciada. E quando ela foi pronunciada, houve uma intenção. E nessa intenção está a vida da palavra. E se eu buscar a vida das palavras, o meu etérico se vitaliza, porque eu vou compreender do que as palavras se tratam. Então eu não sou mais levado no papo. Mas não posso achar que sou esperto, porque tudo aquele que é esperto é levado no papo mais cedo ou mais tarde, porque sempre tem alguém mais esperto. Isso que você falou é análogo à relação entre a constelação e a hierarquia. Exatamente. A palavra é só constelação. Exatamente. A palavra é forma. A hierarquia é o próprio campo vibratório que, naquele momento, emitiu aquela forma, mas que tem o cuidado de não deixar a pegada. Porque a gente não sabe se a constelação é como a gente está vendo. Porque as constelações são tão distantes que a gente não vê mais elas como elas são, mas como elas foram. Será que elas estão lá ainda? Então, olha que risco, né? Olha que risco. Mas o olhar aqui é para si próprio, né? Como está a minha leveza? Como está a minha compreensão? Como está a minha relação? Como está meu software? Meu software é pesado? Eu consigo me mover com a vida quase me paralisa. Outro aspecto vinculado à região etérica, que é a rapidez. Quando eu falo em rapidez, dentro do mundo físico e como o conhecimento se configurou, é interessante que a gente estabeleça algum conhecimento sobre a natureza desse fenômeno, que é a luz. O que acontece se fosse possível? Na verdade é possível, mas vamos dizer... Vamos dizer, se isso fosse possível com o corpo físico, que não é possível, entrar na velocidade da luz. O que acontece com o tempo? Se o corpo físico se move à velocidade da luz. O tempo para. Ele deixa de acontecer. Você entra dentro de uma prerrogativa onde aquilo que a gente chama de eternidade como uma estranheza se torna em realidade. Nós estamos num mundo de vibração muito abaixo da velocidade da luz. Até os nossos átomos, eles vibram praticamente próximo à velocidade da luz. Os elétrons, até a luz talvez, ela está um pouco aquém da sua velocidade máxima. Então é interessante a gente observar que a rapidez diz respeito à nossa relação com a luz. Luz geralmente está ligada àquilo que a gente vê. Mas o que seria uma luz que eu porto e que não é vista? E que me vitaliza? O que seria essa luz? Eu preciso pensar sobre ela. Quando eu falo em corpo etérico, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um corpo que não é visível e que, no entanto, tem uma relação com a luz. Porque nós o irradiamos também. Olha que delicadeza. Então, para ter essa compreensão da luz, eu preciso aprofundar a minha relação pessoal com o tempo. Porque se na luz o tempo para, eu preciso compreender como eu não consigo parar o tempo, porque eu não vou até a velocidade da luz. Como que mitologicamente ou simbolicamente eu podia me apropriar desse saber manusear o tempo. E tem dois planetas que são fundamentais para nos ensinar isso. Né? Planetas, dois seres, vamos dizer assim. Mercúrio é um e Vulcano é outro. Esses caras são muito interessantes. Quem é o pai deles? Junito Brandão dá um pitaco aí. Quem é o pai de Mercúrio e de Vulcano? Tem um nome que se vocês falarem, vocês não vão errar. Esse cara é
animal do ponto de vista de fecundação? Júpiter, Zeus. Zeus. Zeus é o pai de Mercúrio e Zeus é o pai de Vulcano também. Só que são irmãos muito interessantes, porque eles nos colocam em relação com antepassados que tratam o tempo de forma muito diversa. Mercúrio, ele tem, por parte de mãe, uma relação de parentesco com Urano. Vulcano tem, por parte de mãe, uma relação de parentesco com Saturno. Vulcano, ele é filho de Zeus com Hera. Já ouviu falar em Hera? Olha, filho de quem esse cara é. Mercúrio, ele já é filho de Deus com Leto, né? Acho que é Leto. Então é muito interessante. Espera, Mercúrio é filho de Zeus com uma das Pleiades. Me perdoe, não é Leto, porque Leto é mãe de Artemis e de Apolo, que é outra coisa, que também é importante saber. Você vê que loucura? Júpiter é o próprio pai do Sol. Júpiter é o pai de Apolo e de Artemis, ele é o pai do Sol e da Lua. Olha que loucura quando você vincula isso a um pensamento da fraternidade Rosa Cruz, quando você vai para a época solar, a época de Saturno, e começa a perceber como aquela mitologia já dava conta do que a gente estuda hoje, dentro de outra configuração. Então, temos que pegar o Junito de Souza Brandão e ler. Como? Junito de Souza Brandão. E ler. Importante ler. Porque sem a mitologia, eu vou muito na superfície da astrologia. Com a mitologia, com a filosofia Rosa Cruz, eu adentro um tecido a partir do qual eu posso estabelecer um plano prático de ser. E aí eu não corro o risco de adoecer, como o Oswaldo falou bem. A gente ainda adoece. O nosso adoecimento é fundamental para que a gente progrida. Como a gente se recusa a pensar ou entrar numa relação viva com aquilo que nos está sendo contado continuamente, a todo momento, é a doença que vai fazer esse trabalho por nós. É como a pessoa que usa droga. A doença é uma forma de droga, é uma forma de vício. É difícil escutar isso, porque parece que ninguém quer adoecer, né? Parece que não. Fico doente, sabe? Eu posso entender, então, que a doença é um alerta de todos esses estágios sutis que a gente com o tempo foi perdendo, essa conexão? Mais que um alerta, é uma bênção. Uma vez. Porque sem o processo de adoecimento, sem o processo de... O que é o adoecer? O que é vivenciar uma patologia? É o apaixonar-se, que patos de paixão é o mesmo patos da patologia. É um apaixonar-se forçosamente por um apaixonar-se que você não se voluntariou. Na medida que eu não me apaixono e não realizo aquilo pelo que vim, eu me apaixono adoecendo, pelo patos. Esse mesmo patos que deveria me emancipar e me permitir ser saudável indefinidamente, é o patos que me imobiliza e que me ensina por outro caminho. Quanto mais, então, eu vou me aproximando dessa sutilização que eu esqueci, automaticamente, é o que você falou, eu vou me vitalizando e me blindando contra essas energias. Exatamente, só que blindamos é uma palavra muito delicada quando a gente busca comunhão. Tá. Se você tem um carro blindado, se você tem um comportamento blindado, se você tem esse comportamento autolimitado, você está se vinculando ao tempo de Saturno e o seu filho Vulcano. Você lembra que Vulcano é aquele cara que faz a armadura e é ele que vende a armadura para Zeus se defender contra o Tifão. O Tifão é um cara que o próprio Saturno mandou pegar, o filho dele. Então, quando eu faço a armadura, eu preciso ser cuidadoso se eu estou num processo de desenvolvimento e não simplesmente de uma tentativa de me apropriar da horizontal, eu preciso ser cuidadoso em torná-la permeável. Permeabilizar a armadura. Isso é estabelecer uma certa qualidade de relação com o tempo. Nesse caso, nessa permeabilização, é interessante deixar um espaço aberto para a morte e para o morrer. Porque uma armadura que te torna completamente autossuficiente é a mesma armadura que vai te tornar impossibilidade de comungar e de desenvolver a possibilidade de interagir. É ela que vai te dar a certeza. E toda certeza é um risco.
dentro de um mundo expandido, principalmente um mundo de natureza que a gente tem tão pouca vivência consciente. Então, a mãe do vulcano, A mãe do vulcano é Hera. Hera, que é filha de Saturno também, tem Vulcano com Zeus. Que loucura, né? Então Vulcano é um cara super saturnino, né? Ele já tem um tempo formatado. Mas é importante a gente ter essas duas compreensões de tempo, esse tempo solto, indefinido, mercurial, uraniano, e esse tempo mais formatado, mais egocêntrico, que é o de Vulcano. Porque eventualmente a gente precisa de foco. Mas só foco não me permite entrar em relação com aquilo que eu não sei. O foco só me permite entrar em relação com aquilo que pode ser conhecido. A perda do foco me permite entrar em relação com aquilo que eu nem sei que não sei. Eu me permeabilizo para algo que possa acontecer. Então são dois modus operandi de relação com o tempo e com a organização. É um respirar, é um inspirar e um soltar. Eu entender que nesse soltar, uma parte sua está indo junto e algo pode acontecer. Esse algo é mais mercurial e aquele outro algo de apropriação é mais vulcaniano. Mas são dinâmicas e prerrogativas de relação de um estado de tempo. E que, portanto, está ligado a algo etérico e a essa qualidade que Calvino chama de rapidez. Depois da rapidez, existe uma outra qualidade interessante, que é essa aqui da exatidão. A exatidão é uma qualidade etérica muito interessante. A exatidão é quando eu consigo alcançar um estado onde a minha superfície de ser manifesta com clareza aquilo que há na minha profundidade. E eu estou em paz com isso. Porque é isso que sou. Então não preciso mais das máscaras. Ou desenvolver uma habilidade tal que as máscaras se soltam quando elas não são mais necessárias. Exatidão é a coerência. A coerência é uma instância funcional etérica. Eu sou coerente no corpo etérico. Se eu sou incoerente no corpo etérico, eu adoeço. Porque a vitalidade, ela chega ao corpo físico por uma coerência entre o corpo superior e o corpo inferior. Inferior não é pior, superior não é melhor. Inferior e superior são instâncias de uma manifestação como ela pode ser hoje e que tem uma utilidade em si. Então não vamos olhar a materialidade como algo 100% inútil. Lembremos que o corpo físico é a manifestação do Espírito Divino. E o corpo físico é o nosso corpo mais desenvolvido. Então não vamos olhar para a materialidade de uma forma pejorativa. Mas vamos olhar para essa instância etérica, que é o que vitaliza o mundo físico. Então, se eu sou incoerente, eu tenho um corpo etérico desequilibrado. Se a minha superfície não manifesta aquilo que eu levo na profundidade, eu sou um ser desequilibrado. Eu vou descer. Eu estou em rota de colisão. Isso não é bom nem ruim, mas isso é interessante de ser visto com a maior leveza possível para, na retomada da nossa biografia, compreender o porquê de alguns encontros, de alguns acontecimentos, de alguns fatos. Não é uma pergunta, é Uma fala. Uma fala sobre essa questão da exatidão. Esse filme, Encontro com Horizontáveis, tem um momento que o Budif, que é o ilustrador, que ele encontra a escola de sabedoria, ele faz uma saga dentro dessa escola tal, e tem um mestre, tem um mestre dos mestres, e tem um mestre que ele já tinha encontrado antes de entrar nessa escola, e que ele encontra lá nessa escola. Aí, em um determinado momento, ele se reúne com esses dois, né? E esse que era o mestre intermediário fala assim: agora eu estou no momento que eu vou sair da escola, tal, vou para a vida comum. Aí o mestre dos mestres fala para esse, e o Budif está testemunhando isso, e o mestre dos mestres fala para esse mestre que está saindo, fala assim: agora você está pronto para realizar as verdades do seu coração na vida cotidiana. Exatidão.
tempo que o Toto demorou para alcançar aquele espaço? Você viu o tempo que ele demorou para chegar lá? Ele não, mestre, ele se atrasou. Ele deu valor para coisas. Esse que você disse que era um outro mestre que já estava lá dentro. Quando ele encontra esse outro mestre, ele está morrendo. Sim. Ele gastou muito tempo em fazer coisas que eram desnecessárias. Enquanto ele fazia as coisas necessárias, ele descuidou, em algum momento, de estar fazendo as que eram realmente necessárias. Esse descuido não pode acontecer. Esse descuido é incoerência. Você quer se divertir? Então você faz o que precisa ser feito. Para que a diversão, eventualmente, seja feita com uma possibilidade de desafogar, Expansão da alegria. expandir a alegria para você se vitalizar, perceber-se como filho do Pai e não alguém que está com o chicote continuamente na mão. Então, ele gastou muito tempo no caminho errado. E ele mesmo confessa para o Buda, tem muito tempo buscando o que não é uma verdade. Visibilidade, capacidade de visão, desenvolvimento da qualidade da imaginação, multiplicidade, quando tudo que pode ser consegue coabitar, pertencimento à dimensão da realidade do amor, onde tudo pode ser e nada é excluído, onde o amor deixa de ser um tecido desejoso, mas se torna um tecido de sustentação. Consistência. E é muito curioso, vou encerrar a respeito de tudo que eu trouxe, a instância em que Calvino faz esse trabalho, porque ele é convidado pela Universidade de Harvard para dar um ciclo de conferências onde grandes escritores, todo ano, são convidados para fazer essas palestras para a universidade, um ciclo de literatura. E quando ele vai para administrar essas palestras na Universidade de Harvard, ele dá a lição da última dessas qualidades, sobre a qual ele nada escreve, porque ele morre. A morte é a própria experiência da consistência. Alguém que de fato está 100% coerente, ele sai e entra no momento exato, da forma consistente. Porque se tudo foi realizado, não há mais por que estar aqui. Isso é consistência. Consistência não é isso aqui. Consistência é fluxo, porque a vida é fluxo. Se eu estou fora do fluxo, eu sou inconsistente. Se eu tenho qualquer tipo de apego, eu sou inconsistente. Eu sou partido. Eu sou, portanto, partidário. Quanto mais inconsistente, mais partidário eu sou. Consistência é justamente a qualidade de desfazer-se e levar consigo tudo aquilo que você representa. Consistência é presença plena. Não enquanto manifestação na matéria, senão enquanto ser essencial, que se manifesta como, quando e onde ele se interessa por fazer. Você dirige um pouco na questão da consistência, pelo microfone. Eu encontro entre essa presença total, né, e ao mesmo tempo a impermanência absoluta disso. Olha que paradoxo, né? Olha que paradoxo. Porque a impressão que dá quando você fala isso é que não existe espaço para ser. Mas esse é justamente o estado do ser pleno. Do ser que se realiza no instante presente. É algo incompreensível que na nossa língua se traduz como ser presente. Você percebe que o presente é algo que a gente tenta definir, mas ele não é possível de ser realizado? Porque na medida em que a gente se realiza, ele se desfez. A consistência é a habilidade que uma pessoa tem de habitar o presente. Isso é consistência. É algo extremamente elaborado e maravilhoso. E dificílimo. Porque nós somos levados a uma crença de que consistência são átomos agrupados com algo que de fato se constitui como uma torre ou como um sistema de referência que a gente possa pegar e não que a gente possa soltar.
Então Calvino, quando ele precisa escrever sobre a consistência e morre, ele dá a última grande lição. Ele nos aponta a direção do que seja esse ser consistente. Ele é profundo na superfície. Ele é 100% presente. Então, para estudar as qualidades etéricas, recomendo a leitura desse livro, Companhia das Letras, um livro fininho, Ítalo Calvino, 6 propostas para o próximo livro. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção, pela participação, e que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.